Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do nosso Serrinha Podcast. Se você já viu os outros episódios, você já está sabendo que a gente está conversando aqui com todos os missionários que foram para a nossa mais recente missão lá em Moçambique, na África, e a gente está trocando uma ideia, querendo saber as experiências que eles tiveram, as impressões, o que a gente pode aprender, e a nossa ideia é sempre levar e expandir o reino de Deus. Então, por isso a gente está fazendo esse podcast e quando terminar essa rodada com os missionários que foram para a África, agora em 2023, a gente vai trazer outros convidados, outros temas, outras realidades para o nosso podcast. E a gente conta com você para assistir, para divulgar, e também estamos contando com os nossos patrocinadores que estão permitindo que esses podcasts possam ir ao ar, né, sejam gravados e toda a produção. Hoje a gente está aqui com Bosco Porfírio Alvarenga, que é um escritório de advocacia especializado. Inclusive, hoje estamos recebendo o próprio Porfírio aqui para contribuir com a gente e dizer as impressões que ele teve. Além disso, também temos a Adala Pratas. Se você quer joias de qualidade feitas em prata, você precisa buscar a Adala. Lá você pode comprar joias para você ou para mudar a sua realidade financeira e revender. Então, se você quer dar um up aí nos seus negócios, né? Ter uma outra fonte de renda, busque a Adala. Você pode ser um revendedor, uma revendedora. E também, para quando você estiver com aquela fome, nada melhor do que uma pizza quentinha da Time Express, que é a melhor pizzaria de Goiânia. Eles estão ali no setor Pedro do Vico e entregam para você ter a comodidade e estão com uma promoção. Em outubro e novembro, se você pedir uma pizza de mussarela, ao invés de pagar R$60, você vai pagar só R$30. Então, não deixa de aproveitar. Entra lá no Google. Lá tem o telefone deles, o aplicativo para você baixar e fazer o pedido, o que for melhor para você. Acompanhe nossos patrocinadores, avisa para eles que você ficou conhecendo eles aqui, para eles continuarem patrocinando a gente. E hoje eu quero dar as boas-vindas primeiro pro meu bispo e pai. Oi, bispo, tudo bem? Me deu vontade de comer pizza agora. Eu também. Essa hora. Patrick, manda aí para nós. E a gente tá aqui com mais dois convidados que foram para viagem com a gente. Dr. Éder Porfírio, que a gente conhece como NB. Tudo bem, doutor? O próprio. E o Dr. Rony também, né? E aí, Rony, como que vai? Tudo certo, voltando à normalidade agora. A gente tá gravando o podcast há poucos dias da nossa chegada, né? Vocês já conseguiram se normalizar com fuso horário e principalmente com o coração, ou ainda tá meio atrapalhado? O coração ainda tá começando tá queimando ainda, né? Mas o fuso horário é mais difícil de acostumar, viu? Tô dormindo cedo, acordando cedo. Tá uma loucura, mas tá massa, tá legal. Ah, que bom. Acostumando aos poucos, né? A gente deu sorte de voltar, né? De segunda-feira e terça-feira foi feriado, né? Deu pra dar uma equalizada ainda no tempo. Eu ainda tô acordando muito cedo ainda, com alguns sonos na tarde principalmente, mas o coração ainda tá se ajustando ainda com as coisas. Não, eu também tô dormindo cedo, porque eu costumo dormir muito tarde, Sim. mas eu não tô conseguindo. Vai dando 11 horas, meia-noite, eu já tô morrendo já. São 5 horas de diferença lá, né? A gente acaba ficando afetado por isso. Acho que tá todo mundo assim, né? Mas eu acho que o que mais afeta é até a gente... Quando os astronautas vão para o espaço e eles voltam, eles têm aquela coisa de entrar de novo na órbita da Terra, né? Uhum. Tem um momento certo de entrar na órbita da Terra para eles saírem daquela coisa de... No espaço não tem... gravidade. Então, quando eles entram na órbita da Terra, eles voltam para a gravidade, eles voltam para o normal, eles têm que se orbitar. E nós, quando vem de uma viagem dessa, é a mesma coisa, né? Você tem que sair da gravidade, quem estava assim, né? E entrar... Reconectar de novo. Cara, eu não sei vocês, né? Eu tenho sonhado muito e sempre cantando as músicas. Todos os dias eu sonho com a Rafa, todo dia. Eu falei, meu Deus do céu, que legal. Parece que é um episódio, né? Amanhã eu vou dormir, amanhã começa outro episódio. Não, e essa noite eu sonhei que o bicho falou assim, gente, vamos ter que voltar amanhã. E eu fui. Já chamaram brigando comigo. Então vamos. Mas eu achei legal a comparação do astronauta, né, para outro mundo, porque Moçambique é quase que um outro mundo, é muito diferente da nossa realidade. Sim. Vocês perceberam assim, qual que é a realidade que vocês acharam lá? É o que vocês imaginavam? É diferente? Eu acho que na semana anterior da viagem, eu achei um canal no YouTube de um rapaz moçambicano mesmo, que ele pega o celular e vai andando na rua, né? E mostrou aquilo, quando eu vi os vídeos eu fiquei assim, meu Deus, será que vai ser assim mesmo? Mas era um vídeo já meio que preparando, né? E quando a gente chegou lá, e eu cheguei depois, né?
Mas quando a gente chegou, era bem o que tinha visto no vídeo, mas mesmo vendo, mas não acredito, sabe? Parece que vou ter que pegar aqui, né? Então, olhar pra rua e a terra, a poeira, aquela quantidade de gente, tem a impressão que Moçambique, ou Dondo, que seja, ali onde a gente foi, né? Sempre tinha 1 milhão de pessoas. E tá todo mundo na rua, né? Na beira tem 4 milhões mesmo. É muita gente. Devia ter 3 milhões na rua, então. Parece que tá sempre tendo um evento, né? Uma festa, um show, porque tá Sim. todo mundo sempre na rua. Talvez porque não tem muita estrutura em casa pra Sim. voltar, né? Eu acho que pra mim o mais engraçado foi quando a gente chegou ali no Dondo, e aí eu vi as pessoas, 4 homens numa moto. Aqui a gente vê 2 caras numa moto correndo. Lá não, tem 4 caras numa moto na maior naturalidade, um caminhando para um lado, para o outro. Aí o bispo tinha até falado, né? Você vai chegar lá, você vai ver que as pessoas estão andando o tempo todo para um lado. Eu falei assim, cara, para onde que essas pessoas estão indo, né? Para onde que elas vão? Tipo assim, quinta-feira, 2 horas da tarde, terça, segunda. Eu falei, meu Deus do céu, para onde que elas vão? Qual que é o objetivo que elas vão fazer? Tipo assim, o que eu vou buscar para trazer para minha casa? É um rolê muito da hora. Não é só 6 horas da tarde no É fim do dia expediente. inteiro, né? O dia inteiro, né? Na verdade, assim, eu me questionei muito, né, as primeiras vezes que eu fui, sobre isso. Aquela multidão andando para lá e para cá. Para onde eles estão indo? Da onde que eles estão vindo? Porque 90% não tem trabalho. Não está indo para o trabalho, nem voltando do trabalho. Não há um shopping. Não tem a escola. Não é um médico. Não é Aonde evento, que né? eles- Não é Exatamente. evento. E quando você chega na casa deles, nós fomos lá, vocês viram. Sim. Quando você chega na casa da maioria das pessoas, né, com poucas exceções, eles têm uma esteira para dormir, eles têm 3 pedras, uma panela para cozinhar. Realmente não tem por que eles ficarem em casa. Aham. Sim. Então eu acho que andar é a única coisa que Pra sobra. poder distrair a mente, distração, poder né? conhecer outras pessoas. Esse que é pra lá e pra cá. Eu queria dizer que eu tive a oportunidade que eu acho que ninguém teve, né? Eu andei naquela moto. Vocês andaram de moto? Não, e nem andaria. Eu andei de moto, eu saí da igreja, fui com o Gomes, de sanduíche. De 3? De 3, lá pra base. Foi, meu Deus. Eu que já fui motoqueiro há muito tempo, né? Andar naquela. Sua praia, né? Oitentinha. Oitentinha, naquela rodovia foi emocionante, viu? Emocionante pra dizer o mínimo. É. né? Forte. Foi forte. Mas a gente falando da realidade, é interessante isso, né? Eu acho que aqui no Brasil as pessoas não têm essa noção do quanto a gente, mesmo quem tem pouco, tem muito. Porque Exatamente. na casa de todo mundo que a gente conhece, tem pelo menos cama, Sofá. tem sofá, tem água encanada, tem Televisão. chuveiro quente. Em Goiás todo mundo tem chuveiro quente. É difícil alguém que não tem chuveiro quente Não, em Goiás. agora, nessa época, todo mundo tem. Até quem não tem, tem. E piscina aquecida. O sol tá morrendo lá fora. Toma banho quente. A gente tem televisão, a gente tem fogão, a gente tem micro-ondas, a maioria já tem air fryer. Então a gente tem muita coisa. E o pastor Jacinto, por exemplo, que é uma pessoa, para os padrões do que a gente viu, muito próspero, né? Tem carro, tem uma casa razoável, não tinha água encanada em casa, né? Um dia a gente conversando, a gente descobriu que ele não tinha água encanada em casa, até a gente, porque é amigo, a gente deu de presente de aniversário, tudo para colocar lá água encanada. Mas como é que é esse choque de você deparar com uma realidade tão diferente? E vocês, por que vocês atribuíram isso assim? É claro que a gente é difícil avaliar, porque a gente não é cientista político, a gente fez uma viagem de 20 e poucos dias, mas do que a gente conseguiu perceber, por que você acha que as pessoas não têm? Porque não tem dinheiro nenhum, porque falta iniciativa, porque falta oportunidade, o que falta? Eu acho assim, é evidente que é muito claro a falta do Estado na vida das pessoas. O Estado é o seguinte, um Estado onde que o Estado poderia dar pelo menos o mínimo para que eles pudessem sobreviver. Não o Estado ser mantenedor daquelas pessoas, mas o básico para que eles pudessem saneamento, energia, asfalto, escola, saúde. Isso o governo teria que dar o mínimo para as pessoas. Só que aí quando a gente chega numa realidade que as pessoas, mesmo se o governo desse isso, o país ele tem que fomentar isso para as pessoas. E, por exemplo, quando as pessoas não têm uma instrução, quando elas não têm um estudo, quando elas não têm alguém que incentiva elas acabam ficando naquela posição como se não tivesse nenhuma esperança. E aí a gente vê um país como Moçambique, um país muito rico, né? Onde as pessoas podem empreender, elas podem plantar, elas podem abrir uma empresa. Eles são muito inteligentes, então existe
mesmo que seja um pouquinho mais caro dos padrões deles, mas existe universidade particular, as universidades públicas são mais difíceis de entrar, mas existe também essa possibilidade. Eu fico vendo que tanto que o evangelho faz a diferença, tanto que os irmãos da igreja são diferentes dos outros moçambicanos, né? E é isso que é o pulo do gato, porque quando o evangelho vai na vida da pessoa, ele transforma não só a questão espiritual, mas sim também natural, né? Quem alcança o evangelho, ele começa a ter uma outra visão, a mentalidade dele é transformada. Então, essas pessoas começam a ter um acesso melhor. Então, igual você tinha falado com a pastora Rainha, tem um projeto com as mulheres de como elas se higienizar, cuidar, né? higienizar e tudo mais. Tudo isso vem com o evangelho, porque nós não estávamos ali só para poder falar de Deus. A gente também estava falando de outras coisas que é tão natural para nós, mas que para eles parece que está a anos-luz. E aí a gente fala alguma coisa e fala assim, caramba, está tão perto de mim e parece que eu não consigo usufruir, entendeu? Então acho que o nosso papel também foi esse papel, de falar assim, essa garrafa está aqui, você pode pegar, colocar num copo aqui e tomar, entendeu? Às vezes está lá e eles não conseguem tomar porque eles não têm esse conhecimento. Essa iniciativa. Então acho que o nosso papel é muito fundamental nesse sentido, entendeu? Por isso que é tão importante não só levar o dinheiro, mas sim a presença nossa faz total diferença na vida deles, entendeu? Eu gosto muito da arquitetura e de como uma cidade se forma, né? Quando eu estava indo, sobrevoando Joanesburgo, e eu vi aquela riqueza, né? Tudo muito organizado, os pivôs de plantação, as mineradoras, né? E cheguei em Joanesburgo, depois quando eu fui para Moçambique, sobrevoando a cidade, eu comecei a tentar achar algo parecido, né? Às vezes quando eu viajo para algum lugar assim, eu fico tentando pensar, nossa, como essas pessoas vivem aqui, né? E quando o avião pousou, quando eu desci do avião, a gente desceu na pista, eu olhei pro lado assim e pensei, diferente, né? Eu gosto da arquitetura e quando eu fui entrando no aeroporto, eu comecei a pensar, meu Deus, antigo, né? Tipo, algo assim, parece que tá... que congelou, né? Uhum. E saindo para fora da cidade, aí a impressão minha ficou clara, que eles param... A impressão que tem pra gente que tá aqui, né? É que eles pararam no tempo. Que um dia, talvez... Eu tenho 28 anos, mas, sei lá, nos anos 2000 tinha coisa parecida ainda. Mas é que eles pararam no tempo e algumas coisas não chegou lá ainda. Então, com o dia a dia, e até perguntando muito pro pastor Jacinto, que conhece muito da história de Moçambique, um contexto de pós-guerra que parece que foi 5 anos atrás. Isso é muito vivo ainda, né? Porque as pessoas respiram esse negócio ainda. Então, a estrutura da cidade, a infraestrutura mesmo de rodovia, ponte, você vê que parece que ficou assim, não, a gente não vai fazer isso aqui agora, vamos resolver outras coisas. Só que, aparentemente, resolveu algumas coisas, isso foi ficando para trás, né? Parece que a mentalidade foi assim também. Então, parece que algumas coisas só não fazem porque talvez não conhecem mesmo. Só alguém mostrar assim, olha, se você, sei lá, se você comprar uma colheitadeira e plantar 10 hectares de soja aqui, vai nascer, você vai colher. Eu acho que talvez até fariam aprendendo no dia a dia, mas a impressão que ficou para mim de forma inicial foi que ainda tá parado ainda, tá em stand-by, né? Mas essa é a sensação que a gente tem quando viaja para Moçambique. Parece que você tá voltando no tempo, né? E de coisas que existiu aqui no Brasil há muitos anos atrás, lá é novidade. O celular, por exemplo. Sim. Nós vimos que lá são aqueles Nokia, aqueles que abrem, né? Sim. Raramente você vê uma pessoa lá com um smartphone. A maioria deles você fala, meu Deus, eu achei que isso aqui não existia mais. E eles usam. São celulares que eles usam. Por isso os nossos não pegam muito bem lá. Porque a tecnologia lá Verdade. É essa tecnologia para esse tipo de aparelho, né? Sim. Vamos contextualizar um pouco, porque talvez eu sempre percebo que quando a gente fala de Moçambique, nem todo mundo entende com clareza o que é. Muita gente acha que a África é uma coisa só. A África é um continente, como a América do Sul, com vários países, né? Então, tem, por exemplo, Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile. Lá tem vários países. Moçambique é um país. África do Sul, que é um outro país que a gente também já foi. Que muita gente confunde, né? Porque tem a América do Sul, eles acham que a África do Sul é um pedaço. A África do Sul é um país mesmo, país. Que inclusive é parceira do Brasil, né? No BRICS. País emergente, né? País emergente, que quando a gente chega na África do Sul, a gente chega para Joanesburgo, que é a cidade mais importante, que é como se fosse São Paulo. Então, é uma cidade de primeiro mundo, assim, aquele recorte que a gente vê, né? Arranha-céus, o aeroporto é gigante, tem de toda a modernidade, Indústria. carros são novos, a gente tem todo tipo de restaurante, assim por diante.
Da gente pousa em Johannesburg, que é a primeira escala do voo que sai do Brasil. Daí a gente pega um outro voo para um outro país, para Moçambique. E agora a gente está querendo entrar num terceiro país, que é Malawi. Então, a realidade de Moçambique é uma realidade de um país que há 40 anos atrás sofreu uma guerra civil. A guerra civil, as poucas coisas que tinha em Moçambique, a guerra civil destruiu. E o país, a impressão que a gente tem é que ele ficou parado lá na década de 70, 80 e custa evoluir. E as informações que a gente tem do Malawi é que é ainda mais precário do que Moçambique. E aí a gente chega... A nossa missão está numa cidade que se chama Dondo, que é uma cidade adjacente à cidade da Beira, que é a segunda ou terceira cidade mais importante de Moçambique. E mesmo assim tem uma realidade complicada. Então, para as pessoas se identificarem um pouco. O senhor já foi lá, a primeira vez que você foi tem 10 anos? Eu acho que... 2015, 14? 10 anos, 12 anos, eu acho. O senhor já viu a evolução de lá para cá? Sim. Moçambique é um país com mais ou menos 40 milhões de habitantes. São 11 províncias, né? 32 etnias diferentes. Estas 11 províncias, estados que nós chamaríamos aqui, elas têm, cada uma agrega uma quantidade de etnias, de tribos. Então é um país que fala português por causa da colonização, mas foram obrigados. Mas vocês viram lá que eles preferem falar os dialetos e cada região tem um dialeto diferente. Nós estávamos ali no centro, que era o Sena, e lá no sul, Maputo, é Shona. Shona e Maronga? Shona e Maronga. E já no norte, Nampula, já é outro... Tchetchewa. Então é um e país... É interessante que quando eles queriam falar uma coisa pra gente não entender, eles falavam em dialeto. Até na conferência eles fizeram uma peça, na conferência eles fizeram uma peça de teatro e tinha uma parte que era, tipo assim, os personagens desviavam e ia pra festa. Então a peça era em português, na hora da festa era em dialeto pra gente não entender que era um negócio mais pesado. Assim. Exato. Então, essa é mais ou menos a característica, né? Quando eu fui as primeiras vezes para lá tinha um meio de transporte, só um exemplo, assim, não tinha aquela rodovia, certo, que é aquela estrada lá, é uma estrada nacional que liga o porto a 4 países, né? Por isso que ela é uma estrada de 2 pistas, foi feita pelos chineses e eles não fizeram de graça, ela é pedagiada, vocês viram lá, mas na verdade o minério e a madeira, eles fizeram a estrada para tirar o minério e a madeira que os chineses exploram. Então, eles fizeram a estrada, mas em troca estão levando milhões, né? Então, não tinha aquela estrada, era muito difícil a gente chegar lá na base. Mais ou menos a estrada era parecida com aquela de Gorongosa, que a gente foi para a aldeia. Então, quando saía do aeroporto para chegar, dar 40 quilômetros, era 2 horas, 2 horas e meia para chegar lá. E tinha muito meio de transporte na época, a gente chamava de My Love, que é tipo um pau de arara que todo mundo ficava em pé. Era um carro com a carroceria que subia lá, sei lá, 50, 60 pessoas, e eles se seguravam, chamavam My Love, porque quando freava você tinha que abraçar o outro, não caía. Das penúltimas vezes que nós fomos, o My Love já não tinha tanto, tinha muita chapa, que é uma van, né, uma van velha. Vocês sabem que Moçambique não produz carro, eles usam os carros que não se usa mais no Japão. O lixo do Japão é que o Moçambique usa. Como se fosse uma besta, né? Aquelas bestas antigas. Mas só que agora a gente viu que quase não tem mais My Love, as chapas estão diminuindo, mas tem de motos demais. Sim. Que agora eles aprenderam o motoboy, que de certa forma gera mais emprego. E como eles disseram, a chapa ela passava numa rota. Mas a moto não, ela te leva onde quer. Então é um sistema melhor. Então eu vi que teve uma evolução. Bom, eu fui a primeira vez em 2017. Então vai fazer aí 5 anos, 6 anos. E uma coisa que a primeira vez que eu fui me chamou muita atenção é que eles, nessa exploração de madeira, né, que era muito intensa, eles punham aquelas toras enormes, toras mesmo, uma tora de árvore, pegava um toco de árvore, só tirava tipo a 200 casca, quilos. assim, e punha em cima de uma bicicleta, e as pessoas arrastavam aquilo lá da floresta até no porto. Dessa vez, antigamente a gente via aquilo o tempo todo. Era como dia formigueiro. E noite, era um formigueiro. E é incrível a habilidade que eles têm pra carregar, né? Não, e se parar aquilo, se cair, como é que sobe de novo? É um trabalho. E aí, dessa vez, eu vi 2 apenas. Aí até perguntei, o pastor Jacinto, ele falou que o governo tá dificultando muito a extradição, até porque deve ter percebido, né, que tá vendendo algo muito valioso por preço muito barato. Mas eu percebi essa evolução, né? As pessoas já não estão esse trabalho braçal tão intenso, já estão tendo outras fontes de renda, né? Aparentemente é uma evolução, né? Sim. Mas não sei também, porque como a China tem
a licença para explorar a madeira, talvez seja os próprios chineses que estão bloqueando esse trabalho da formiguinha e talvez aí tá tirando o ganha-pão de alguém para que as grandes indústrias possam estar continuando explorando assim. Eu não sei exatamente, mas é uma evolução. Pelo menos ele não viu aquele sofrimento. Eu lembro que da última vez que nós fomos visitar uma aldeia, Yamacanguere, que é uma aldeia longe, e a gente pega uma estrada de terra e no caminho nós estávamos indo, o carro que a gente estava, o Lázaro. Lázaro morreu. Lázaro é um apelido que a gente deu pro carro em Carinhoso. referência ao Lázaro da Bíblia. Porque toda vez tem que ressuscitar ele. Exatamente. Então, no caminho a gente estava indo, o pneu estourou. O pneu do carro estourou. E as estradas são muito cheias de areia, né? O solo lá é muito arenoso. E a gente estava com dificuldade de colocar o macaco para subir o carro e trocar o pneu. E também porque, como é tudo vem do Japão para lá, e você vai pegando partes de um carro para montar, então o carro tinha 2 rodas daquele carro e 2 rodas de outro carro, e o step era de outro carro. Então nós Gambiarra atrás de gambiarra. nós estávamos em 2 carros, então nós tivemos que tirar o step que estava no nosso carro, pôr no carro de trás, tirar a roda do carro de trás, pôr na roda traseira, tirar da roda traseira para pôr na roda dianteira, para poder continuar. Então demorou. Nisso passava esses homens empurrando essa história em cima da bicicleta. E veio enquanto a gente estava trocando pneu, a gente era várias pessoas, tinha 3, 4 trocando pneu, eu sentei-se numa sombra com uma garrafinha de água. Era meio-dia, eu acho, sol quente. E veio um senhor empurrando uma bicicleta dessa, muito magro, muito magro, muito magro. E a bicicleta dele emperrou na areia. E ele empurrando com muita força. E eu resolvi ir lá ajudar. Então ajudei ele a terminar de empurrar a bicicleta. Quando chegou assim no lugar firme, ele agradeceu, pegou uma vara, encostou, parou a bicicleta e suspirou. Parecia que ele estava muito cansado. E eu perguntei quantos anos ele tinha. E ele falou 63. Você estava comigo, você lembra? E eu estava com a garrafa d'água. E aí eu perguntei se eu quer tomar água. E ele ficou sem graça, pode tomar. E aí ele tomou água e eu perguntei para ele assim, de onde o senhor está vindo? Era uma segunda-feira. Ele falou assim, eu estou vindo de um lugar assim, eu não sabia onde era. Eu falei assim, é longe? Ele falou, eu saí de lá sexta-feira de tarde. Meu Deus. Ele tinha empurrado a bicicleta sexta, sábado, domingo e estava chegando, era segunda, né? E eu perguntei para ele assim, o senhor quer uma água? Ele ficou sem graça porque eu estava tomando água e eu insisti com ele. Aí ele pegou água assim, tomou. Eu falei assim, qual foi a última vez que o senhor tomou água? Ele disse, quando eu saí de lá. Nossa. Quando eu saí de lá. 63 anos, 3 dias. Sexta, sábado, domingo. 3 dias empurrando aquela bicicleta. Perguntei, por quanto o senhor vai vender essa madeira? E ele disse assim, olha, se eu achar uma boa alma, 2.000, 2.400 medicais, que nós sabemos que dá o que em reais? 180, 200 reais? 200 reais. Era o dinheiro, ele falou para nós que tinha 6 filhos, era o dinheiro, 200 reais, era o trabalho de... Ele gastou 3 dias para tirar a árvore, lavrar ela, 3, 4 dias para levar ela, ia comprar comida e ia gastar, acho que 2 dias para voltar. Por 180, 200 reais para alimentar 6 filhos. E ele ia chegar lá com a comida, tirar outra árvore, fazer a mesma coisa. Voltar de novo. Tudo que ele tinha para fazer. É por isso que É uma loucura. quando eu não vi mais essas pessoas lá, eu, na verdade só vi 2 pessoas, tô desejando que seja uma evolução, né? Que Sim. seja um progresso. Vocês acham que a gente, como igreja, especialmente como Igreja Luz para os Povos, o que a gente pode fazer para contribuir para que esse país se desenvolva mais? O NB falou que os crentes lá já têm uma diferença porque já tem um ensino, né? Sim. É por esse caminho da gente ensinar? O que a gente pode promover para ajudar a desenvolver? Eu acho assim, pastor. Acho que o Kleber até tinha falado isso lá no JOP. Todo dinheiro é pouco para Moçambique, mas todo dinheiro que for vai ser necessário. Por quê? Porque como a nossa moeda tem um valor maior, a gente consegue fazer muitas coisas. Né? Dessa vez que a gente foi, a gente levantou, todo mundo trabalhou, fez uma campanha para a gente poder levantar dinheiro. Isso tudo contribui para quê? Para trazer uma evolução para as pessoas, porque a partir do momento que aquela pessoa aprende, ela vai passar aquele conhecimento para outras pessoas. E aí a gente vai começando a progredir nesse sentido. E aí vai ser uma escalada. Então, assim, quanto mais
por falar assim, por que a África? Por que a gente não faz isso no Nordeste? A gente já fez no Nordeste. Então, assim, antes da gente ir lá, a gente fez aqui. No Norte e no Nordeste. No Norte e no Nordeste. Então, assim, para deixar bem claro que a gente não está fazendo missão em terra estranha. A gente já fez na nossa e estamos indo para outro lugar porque a gente tem autoridade para poder fazer isso. E lembrando que o que você falou antes, que o governo nosso ainda dá algum tipo de assistência que lá não dá. Que lá não dá. E aí, quando a gente chega lá, quando vem um seminário, a gente pode futuramente ampliar para outras coisas. Não, nós vamos fazer uma semana de rodada de negócios, a gente pode levar sobre questão de saúde, de outras questões que a gente pode fomentar isso dentro do país. E como a gente, teoricamente, temos essa liberdade para nós, que já conhecemos o país, vai ser muito mais fácil. Então, acho que o caminho é o conhecimento. O conhecimento, em qualquer lugar do mundo, ele faz a diferença. Eu acho que quando a gente conseguir ampliar isso para eles, ainda mais para outros países que a gente quer também conquistar, isso é muito importante. Então, eu quero me qualificar melhor para poder chegar lá, ser o melhor profissional e o melhor cristão para que eles possam também absorver aquilo que for bom de mim, para que eles possam também reproduzir para outras pessoas. Então, acho que essa sim é a função de ser um missionário, de você ter uma missão concreta de transformar as pessoas na realidade que elas vivem, entendeu? Quando a gente estava aqui no preparatório, eu lembro de uma das reuniões, né, a gente comentar, o bispo falar que nosso objetivo não é mudar a cultura deles. Até porque eu acho que também seria muito difícil, né? Seria muita prepotência. Né? Muita ousadia, né? Mas, chegando lá, o que no seminário, né, nós ficamos ali uma semana de seminário, né, basicamente, e o que eu pensei, enquanto jovem, ver 40 jovens no seminário, estudando de manhã, de tarde, de noite. Na primeira turma, 30, acho que tinha 38, 37, 38. Sim, a primeira coisa que me deparei é que eram pessoas que queriam receber algo, né? E eu lembrei, enquanto era, sei lá, uns 6 anos atrás, o quanto o acesso à palavra de Deus de forma real mesmo, de forma ensinável, a palavra diz isso e isso se aplicava na minha vida de tal forma, o quanto isso conseguiu mudar a minha realidade. Eu acho que nós, enquanto igreja, não só quem está aqui também suportando também, né, consegue tocar essa geração de uma forma diferente. Então, a instrução na Bíblia traz a dignidade, não só no campo espiritual, mas no dia a dia de vida, de como que o homem consegue melhorar a sua vida, a sua dignidade, a ponto de mudar a família, essa família sair de um padrão de miséria, de pobreza e mudar a próxima geração. A gente fala assim, quando eu olho, eu penso, não, é uma família, só que a partir de uma muda 3, a partir de 3 já muda um setor, muda o bairro. Então eu acho que isso é escalável. E com certeza é educação. E principalmente esse amor de pensar, eu achei algo aqui que mudou minha vida. Eu quero compartilhar isso. Eu quero semear essa semente nessas pessoas que querem. Eu acho que algo que me chamou muita atenção é que eles querem. Se fosse assim, a gente não quer ouvir brasileiro aqui, a gente não quer receber esse tipo de instrução, eu acho que a missão teria outra forma, né? Daria um passo atrás e buscaria outra maneira de seguir. Mas o que eu percebi é que nós, enquanto temos acesso a tantos recursos, coisas boas, né, a gente tem condição de ir lá e poder conversar de olho no olho, pensar, o que você não está vendo aqui, no Brasil já aconteceu em algum momento, ou a gente está conseguindo ver agora, você tem interesse? E das conversas que eu tive, aparentemente, todo mundo quer. Porque eles perguntam, como é que é a sua vida lá? O que você faz quando você acorda? Então, eu acho que sim, acho que a gente pode tocar. E principalmente, primeiro, com a expansão da palavra e compartilhando a semente que nós temos aqui no Brasil. É visível aquela questão lá, quando a gente chegou lá e a gente foi trocar ideia com aquele cara que era dono da empresa dos postos, né? O cara, Ercílio. O Ercílio. O cara totalmente instruído, um moçambicano. Morou nos Estados Unidos. Morou nos Estados Unidos, conhece outras culturas, teve uma oportunidade que talvez outros moçambicanos não teve. E teoricamente, fisicamente, é visível que ele vai se sobrepor sobre as outras pessoas. Porque ele detém conhecimento e com o conhecimento ele tem um instrumento, ele tem uma empresa e que essa empresa ele fura poço e, consequentemente, ele vai ganhar mais dinheiro que outras pessoas. Isso. É um cara cristão que é usado para poder abençoar outras pessoas através da profissão dele. Então, as pessoas vão olhar para ele assim, cara, esse cara aqui, se fosse, vamos colocar teoricamente, esse cara aí é muzungo, porque até de lá ele é diferente dos que estão lá. E muzungo é a expressão que eles usam para branco. Para branco, exatamente. E você sabe que ele como cristão, né, ele é
casado com a filha de um pastor, e o pai dele tinha uma certa condição por causa dos portugueses. O pai dele tinha em casa uma biblioteca. Então ele estava contando isso para nós, que ele cresceu tendo acesso a vários livros. Depois, quando ele mudou para os Estados Unidos, e agora casado com a esposa, filha do pastor, o pastor também, esse pastor lá, o Jerônimo, tem vários livros. Então ele quer montar uma biblioteca pública para que os outros tenham acesso ao que ele teve. Ele disse, para mim foi tão comum e tão importante, e agora eu preciso dar essa oportunidade para os outros. Na cabeça dele é uma cabeça muito boa, né? É legal, ele é um cara diferenciado. Mas assim, em cima do que você falou, eu queria falar duas coisas em relação a necessidade da gente despertar neles uma visão empreendedora, serem proativos. Eu sinto que eles são muito inteligentes, mas eles não têm essa cabeça ainda, e acho que isso pode mudar a realidade deles. Existe uma missão, a Missão Mais, liderada pelo Mário. Eles fazem trabalho no Oriente, na Ásia, e eles têm um projeto em execução muito legal. Eles arrecadam, fazem um fundo, e eles chegam, por exemplo, ele estava me contando quando ele veio naquela conferência lá na Serrinha, eles chegam no lugar e tem um país lá que eles estavam, acho que era na Índia, eles emprestam, eles chamam as pessoas, eles emprestam, tipo, lá o nosso dinheiro vale muito, ele emprestava tipo R$300 para aquela pessoa e dava para ela 1 ano para ela devolver o dinheiro, dividido. A pessoa apresentava para ele assim, olha, eu preciso de R$300, sei lá, tipo para montar aqui um negócio de vender laranjinha, picolé, uma coisa assim. Então ele emprestava os R$300, era o valor, e a pessoa ia empreender, ela tinha 1 ano para devolver o valor. E aí ele pegava aqueles 300 e emprestava para outro, com o mesmo propósito. Olha, eu vou te emprestar para você desenvolver algo. Então eles fomentavam, eles tentavam investir nas pessoas que queriam empreender em alguma coisa. Parece pouco, mas ele estava contando quantas centenas de pessoas já tinham mudado de vida porque eles davam esse crédito. Não era muito. Não era R$1.000, R$2.000. Abriu uma porta, né? Era uma porta. E ele deu esse testemunho, inclusive lá na igreja, falando sobre isso, como muitas pessoas lá estavam sendo transformadas por causa dessa forma de investir, né, de dar oportunidade. E eu perguntava para eles, mas as pessoas devolviam? Eles devolviam, e ele contando sobre isso. E uma outra visão, porque isso eu acho que nós temos que trabalhar para implantar em Moçambique. Né? Essa visão de criar esse sistema de investir em quem quer empreender. E a segunda, foi numa viagem que eu estava voltando de Moçambique, eu estava em Joanesburgo, acho que tem uns 5, 6 anos para trás, e quando eu entrei no avião, entrou uma mulher toda estabanada, cheia de sacolas assim, né? E eu estava sentado no corredor e ela veio assim, bem no meu rumo e queria botar aquela sacola, eu fui ajudar ela. E quando eu fui ajudar ela a pôr as sacolas lá no bagageiro do avião, ela falou obrigado. Aí eu vi que ela falava português e tal, e eu falei, de nada. Aí ela falou, você é brasileiro? Sou. Eu também sou aí. Você sabe brasileiro como é que é, né? Coincidentemente, eu estava sentado de cá do corredor e ela na poltrona de lá do corredor, do lado, assim. Então a gente começou a conversar e tal. E ela, tá, você tá indo pro Brasil? Tô. Tá indo de férias? Não, eu moro lá no Brasil. Não, tá. E você? Não, eu moro na Índia. E ela falou assim, o que você faz? E eu falei, sou missionário. E aí, e ela falou, que bom, eu também. Só que o também aí é que pega. Aí eu falei assim, é mesmo? Que missão você faz? Ela fala, eu moro na Índia. Acho que eu tinha 6 ou 8 anos que ela tinha mudado para lá. Eu moro na Índia. Que tipo de missão você faz? Ela disse, bom, eu moro na Índia e eu fui para lá, o meu projeto eu cuido das mulheres viúvas. Porque lá na Índia, uma mulher quando fica viúva, ou ela vai ser mendigo ou ela vai ser prostituta. Ela não serve mais. Se ela não tiver um marido ou um filho para cuidar dela, ela não serve mais. Então ela é escória, ela é lixo. E o meu trabalho é pegar essas mulheres, então eu levo para um lugar, elas ficam comigo 3 meses e eu ensino elas corte e costura. Elas aprendem o curso de corte e costura. E enquanto isso eu evangelizo elas. Quando termina os 90 dias, que é o curso, que eu já evangelizei elas, a maioria delas se converte, eu já batizei, elas já estão inseridas numa comunidade. E aí eu dou uma máquina de costura e agora elas vão começar a vida delas
para não precisar ser mendigo ou não precisar ser prostituta. Ou seja, ela ensina uma profissão e dá uma ferramenta. Que é outra coisa que eu acredito que a gente tem que fazer também em Moçambique. Sim. Entende? Esse projeto dela me impactou, né? E aí eu caí na besteira de perguntar, mas como que você foi para lá? Como é que foi seu chamado? E ela disse, não, eu estava no Brasil e meu marido me deixou, eu tinha 3 crianças, uma de 6, uma de 4 e uma de 2 anos, então Deus me chamou para o campo missionário. Eu falei, o quê? Você foi chamada para ir para o campo missionário com 3 filhos sem marido? Aí disse, foi. Eu sou de uma igreja em Goiânia. Eu falei, em Goiânia? Eu também sou de Goiânia. E ela me falou a igreja, e então a minha igreja teve um apelo, eu fui à frente, entrei num curso de preparação para missionário, fiz o curso, me preparei e quis ser enviado, então abriu a porta para alguém, precisava de alguém para a Índia fazer esse trabalho. E eu me dispus. E então, no culto de despedida, no culto de envio, a igreja, isso foi muito chocante para mim. Ela disse que a igreja estava lotada. Todo mundo foi, né, para o culto de despedida, o culto de envio dela. E então fizeram o culto, orou com ela e as 3 crianças e tal. E eu pensando, essa mulher foi enviada para a Índia com uma criança de 2, uma de 4 e uma de 6, sem marido. Uau, que coragem. Eu pensando, né, que coragem. Uau, essa mulher é muito corajosa. Perguntei, onde estão seus filhos? Ela falou, não, estão lá na Índia. Agora já tem, um tem 12, o outro tem 10, o outro tem, acho que 7 ou 8. Quem está cuidando deles? Um está cuidando do outro. E o que você está fazendo? Estou indo no Brasil buscar uma documentação, tal. Mas aí continuando a questão do culto, e ela disse assim, então naquele dia lá, a igreja cheia, lotada, eles oraram, e aí no final as pessoas me abraçavam e diziam para mim assim, uau, que coragem você tem de ir para a Índia com 3 crianças, sem um marido, você é muito corajosa. Que era o que eu estava pensando. E ela disse que pensava assim, corajoso é você, que tem a coragem de ficar nesse banco. Domingo, quando Jesus já falou para a gente ir. Há uma frase do Hudson Taylor, né? Que ele diz, você não tem que ter uma palavra de Deus para ir. Você tem que ter uma palavra de Deus para ficar, porque aí Jesus já mandou. Então, mexeu muito comigo esse testemunho. Mas a ênfase era essa. Ela ensinava uma profissão, ao mesmo tempo que ela pregava o evangelho, e ela dava uma ferramenta. Isso é transformar a cultura. Lá em Moçambique agora, a gente teve uma experiência muito interessante, que foi de conhecer aqueles holandeses, né? A gente estava indo para Moçambique, no voo tinha uns gringos, né? Que a gente não fazia ideia quem que era. Tá, descemos, desembarcamos, fizemos todo aquele processo demorado de imigração lá, de tirar visto. Beleza, no outro dia fomos fazer as compras para, enfim, mantimento, tudo, né? No mercado. Tava lá os gringos. Aí alguém já conversou, já trocou uma Tirou ideia. foto. Tirou foto com a pastora Rainha, porque ela usa toda a vestimenta típica e tal, né? Beleza. Aí, uma terceira vez, uma parte da equipe voltou no supermercado, tava lá os gringos. Aí já falou assim, vamos conversar com esses gringos, saber quem que eles são, né? Aí descobrimos que edas eram holandeses e que eles estavam ali representando uma fundação que eles mesmos fundaram, né? Uma das gringas ali fundou. E a fundação chama Médicos para Moçambique da Holanda, alguma coisa assim. E aí ela chama a Gita. E aí eu achei muito legal que que eles fazem. Depois eles foram lá para nossa base, almoçaram conosco, né? Acho que todo mundo aqui, não sei quem tava. Acho que todo mundo tava, né? Tava. E aí, tô contando até pro pessoal que tá assistindo a gente também saber. E aí eles foram pra base, a gente conversou e estamos tentando estabelecer algum tipo de contato com eles, quem sabe algum tipo de parceria. Mas o que eles fazem é muito interessante e eu acho que serve de exemplo para nós. Porque era uma coisa que quando eu fui em Moçambique a primeira vez, em 2017, eu fiquei com muita vontade de fazer algo assim. E aí eles têm uma porta aberta, conseguiram fazer e serve de muita inspiração para nós montar algo parecido ou até contribuir com o que eles já estão fazendo. E aí o que eles fazem é o seguinte, a Gita foi chamada para dar aula na Universidade Católica do Dondo. Ela é professora, ela é médica. Da Beira, perdão. Na Universidade Católica da Beira. E aí ela e o marido são médicos. Na verdade, o marido é médico, ela é microbiologista. Eles foram convidados para dar aula. E aí, eles dando aula, perceberam que quem tinha acesso às aulas eram apenas os ricos de Moçambique, porque pode ser estranho para alguém, mas tem gente rica em Moçambique. A gente entrou em loja lá, quando a gente foi fazer o câmbio do dinheiro, né?
lá não tem muita casa de câmbio, então são os donos de loja que fazem os câmbios, né? E aí a loja, assim, que tinha coisa cara, com sapato de R$400, perfume de R$1.000, que até, pelo menos pra mim, eu não compro, assim, regularmente esse tipo de coisa, ou tem que fazer algum planejamento pra Nem comprar. sem ser regulamento. Às vezes nem sem ser regularmente. E aí, enfim, e aí ela percebeu que quem estudava medicina, que eles davam aula de medicina, eram os ricos, alunos que tinham iPhone, que tinham carro, que não sei o quê. E aí ela falou, bom, eu preciso levar medicina para quem não tem condição de estar aqui. Aí ela conseguiu doadores lá na Holanda, e aí ela mantém alunos lá em Moçambique. E aí, como que funciona o projeto? Ela levanta doadores, cada aluno custa para ela, por ano, $2.000. É muito baixo. São 10, 12 mil reais por ano. Aqui, uma faculdade de medicina no Brasil é quase isso por mês. E a faculdade, e esse dinheiro não é só para pagar a faculdade. Então, $1.000 é para pagar a faculdade, $1.000 é para o aluno se sustentar durante um ano. Então, ela divide isso por mês, dá mais ou menos 5 mil meticais por mês, e ela dá para o aluno alugar um quarto perto da faculdade, comer, né, fazer a subsistência dele, algum item de higiene básico e tal, e ir para a escola, e para a faculdade. Além disso, ela dá um notebook e eles estudam todos os dias, que tem aula e que não tem aula. Segunda a segunda. E aí hoje ela tem 17 alunos que estão estudando, ela vai abrir mais 7 vagas, e aí a meta dela é ter 40 alunos simultâneos. Ela vai abrir mais 7 vagas para o próximo ano letivo agora. E aí, o que mais eu gostei de toda a conversa foi que ela vai de missão em missão, as missões que tem escolas, ela vai de missão em missão porque ela falou, os melhores alunos estão nas missões. Sim. E aí ela vai nas missões e eles selecionam os melhores alunos. A taxa de desistência em Moçambique, né, de evasão escolar é de 55%, ou seja, apenas 45% dos alunos que começam o curso terminam o curso. Dos alunos que ela seleciona, a taxa de que ficam, né, é de 95%, ou seja, só 5% existem, porque ela seleciona muito bem. E ela seleciona entre as missões, as escolas de missões. Eu achei isso muito legal, porque significa que as missões estão fazendo um bom trabalho, né? Estão ela disse que não pegava, formando, né? não pegava na rede pública, porque na rede pública as pessoas não faziam faziam mal feito. E nas missões elas faziam bem feito. Que é o rigor dos padres, dos pastores, dos cristãos, fazia com que os alunos fossem melhor. E lá tem uma diferença, né? Porque aqui, teoricamente, no Brasil, as universidades públicas são melhores que as particulares. Lá, as particulares são melhores que as universidades públicas, né? E aí, quando tem essa oportunidade de dar a pessoa estudar, porque também, acho que um curso forte lá é a enfermagem e de contador. Isso. Né? E quando a gente teve a oportunidade de trocar ideia com os jovens, a gente estava falando sobre o empreendedorismo nesse sentido. Aí teve um jovem que falou assim, eu me formei, eu sou pedagogo, agora estou esperando a oportunidade para mim poder trabalhar. Aí a gente assim, não, mas o governo não vai dar essa oportunidade, difícil. Então por que você não dá aula particular? Você pega o seu conhecimento e começa a divulgar. Vai lá na professora, fala assim, professora, os alunos que tiverem dificuldade de aprender, passa para mim, que aí eu converso com os pais, vou cobrar lá 20 medicais, 30 medicais, e você vai empreendendo, entendeu? Porque aí você vai começar a abrir uma rede, tipo assim, você fala assim, quantas pessoas não têm dificuldade de aprender? E aí você vai estar perto delas, elas vão se identificar mais contigo e você começa a crescer profissionalmente. Então, acho que isso que o Bispo falou é muito interessante, no sentido de que a gente dá essas ferramentas para eles começarem, porque, com certeza, se eles engatilhar, eles vão voar, porque eles são muito inteligentes. E vira um ciclo, porque até no projeto lá da Guita, lá do Médicos para Moçambique, quando o médico se forma, depois ele tem que pagar a faculdade de um próximo aluno. Sim. Então é um negócio que vai sempre gerar. E aí, eu acho que queria ouvir vocês, especialmente o Bispo, que já foi mais vezes, todos os projetos que a gente colocou lá, que a gente deixou alguém responsável cuidando, a gente vê que tem a habilidade para frente. Os poços mesmo são um exemplo. A primeira aldeia que a gente furou o poço, que é a aldeia de Amaquanguere, que até a gente visitou da outra vez, a gente chegou lá, a gente inaugurou o poço lá em 2017, né? Então agora a gente voltou em 2023. Quando a gente voltou, eles trouxeram tantas coisas. Falaram assim, nós queríamos dar uma oferta pelo que a aldeia produziu depois que a água chegou. Eles trouxeram
tanta coisa. Foram quilos e quilos de arroz, de milho, de cana-de-açúcar, amendoim. Trouxeram... gergelim. Trouxeram E como a até terra deles 2 pombos. fértil, Deram né? 2 pombos de coisa que a terra produziu pro bispo. E é muito legal ver isso, né? Que eles fazem alguma coisa com aquilo que a gente oferece, né? Esse negócio, essa oferta, até esse negócio dos pombos aí, eles explicaram lá por que tava dando os pombos lá. Depois a gente fala disso, né? Mas essa fundação, ela faz esse trabalho e é fantástico. Nós ficamos encantados com eles. Nós já fazemos algo lá, da Luz para os Povos, embrionário. A gente já conseguiu formar 5 médicos e enfermeiros. 5. Só que a gente pagava. Do nosso bolso a gente pagava para eles estudarem. E com compromisso. Quando ele formasse, ou ele pagava para outro formar, ou ele dava 3 dias, 2 ou 3 dias da semana de atendimento de graça lá na base para as pessoas que precisam. O Bernard, o Carlos Rio de Janeiro, eles são médicos que estão acabando de formar agora, que a gente faz isso, né? Que a gente banca eles para multiplicar. Então a ideia é, se a gente formar 1, tem que virar 2, tem que virar 3 e assim vai. Então é uma estratégia, né? E a generosidade deles? Como é que foi a experiência de vocês com a generosidade deles? Porque a ideia, talvez, o estereótipo seja que gente pobre só ganha, né? E lá a gente percebeu que eles eram muito generosos com a gente. Vocês perceberam isso? Eu acho que, por a terra ser muito frutífera, eu acho que eles conseguem até reparar isso também. Eu acho que eles têm um coração muito aberto para dar. E eu gostaria muito até de entender melhor sobre isso da parte deles, né? O que eles entendem até da própria natureza e o que eles pegam de plantio. Porque, bom, eu infelizmente quando eu olho plantio e vejo os frutos eu penso, tá próspero, tá valioso, é riqueza, né? E a impressão que eu tive com essa generosidade é tão grande que assim, ela é fora da curva, né? Porque a gente foi em alguns lugares e lá em Magui me marcou muito aquela quantidade de coisas que eles ofertaram, né? E oferta pra gente que nunca viram na vida, né? Bom, mais da metade lá foi a primeira vez que foi. Então as pessoas se dispuseram a dar do seu melhor e do pouco que tinha. Então, eu acredito que a generosidade dele talvez não seja como eu, pelo menos, vejo, né? Eu tenho a impressão que a minha generosidade é se alguém faz algo bom pra mim e eu conheço a pessoa. Lá é real, lá a forma é diferente. É como se, se fez da forma que eu gostaria ou não, tá aqui a minha gratidão e tá aqui estampado. E não é assim, eu vou te dar meia cana, eu vou te dar 20 quilos de cana. Caminhão de cana. Caminhão de cana. É verdade. Cara, pra mim, acho que a questão da generosidade é algo muito fabuloso, né? Porque naturalmente, quando a pessoa tem pouco, ela quer reter, né? Não, eu vou guardar aqui um pouquinho. Porque quer juntar mais, né? Juntar mais e tal. E ali, cara, assim, todo lugar que a gente ia, as pessoas sempre queriam dar o melhor delas para nós. Isso é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, a gente fala assim, eu vou guardar o melhor para os nossos, né? Vou dar o melhor para os meus filhos. Culturalmente, a gente fala assim, pelo menos na minha época, né, quando eu era menor, minha mãe fazia o almoço e aí a coxa era pro meu pai, né? Tipo assim, podia ter qualquer visita. Não, a coxa dele. Lá não. Eles pegam o melhor e dão pra visita. Exatamente. Pro hóspede, como ele chama. O hóspede, não, você vai comer depois que a gente vai comer. Então, assim, isso é muito louco. E aí, é isso que tá a prosperidade, porque eles entenderam qual que é o princípio de dar, porque é melhor dar do que receber. E aí, quanto mais eles dão, mais eles recebem. E aí, quando a gente chegou lá em Gorongosa, lá na cidade do pastor Chimoio lá, ele mostrando, aqui era a minha casa. Essa casa aqui eu peguei e dei para outro irmão. Isso. E agora essa aqui é minha casa. Tem uma chacrinha aqui, que não sei o quê. Lá dentro da casa dele tinha um saco de milho gigante. Cara, e tipo assim, eu falei, mano, esse cara aqui é rico aqui. Ele é um cara próspero. É verdade. Por causa desse coração. Por causa do coração. Então, tipo assim, não falta nada. E aí, acho que até, não sei quem que falou que teve um evento, acho que lá na igreja, e o pastor Chimoio chegou com um monte de coisa de lá.
Então você vê que, tipo assim, que literalmente eles vivem sobre a promessa de Deus, aquilo que eles... Então, para mim, isso foi fabuloso, essa questão da generosidade. Eles têm uma gratidão e uma generosidade, mas eles têm um valor de justiça. O Shimoi mesmo. Nós estávamos da outra vez que a gente foi, a gente não deu camiseta para todo mundo, a gente sorteou as que tinha. Eram poucas. Então a gente tinha feito um sorteio, o Shimoi tinha ganhado uma. Uhum. Aí teve um negócio lá de nota, melhor nota, quem tirou só 10, ele tinha tirado, ele ganhou a segunda. Ele pegou a primeira e devolveu. Aí ela falou, mas é sua. Ele disse, mas eu vou ficar com duas? E tem gente que não ganhou nenhuma. Fabuloso. Diferente, né? Muito diferente. Bom, nosso tempo tá correndo aqui, vou dizer como moçambicano, já vamos correndo atrás do tempo. E a gente tá fazendo 3 perguntas para todo mundo que vem, para cada um dar sua impressão, né? Então vou fazer para vocês aqui. O que foi a coisa que mais chocou vocês, assim, que foi mais difícil, que não esperava e que foi difícil ter que lidar, uma experiência, entre aspas, negativa, assim, que foi difícil de lidar lá? Eu acho que para mim foi ver como a terra ela é próspera. A impressão que eu tive é que eles estavam com o ouro na mão, na frente, no pé, mas não é falta de desejo, mas falta de saber que aquilo é valioso e podia mudar muitas coisas. Isso para mim foi um choque. Não imaginava que era assim, até porque, infelizmente, no nosso contexto de escola, acho que todo mundo vai falar isso aqui, né? Que ensinaram a África errada pra gente, né? De certa forma, sim, né? Mas, por ter muita riqueza disponível e muita pobreza, é um paradoxo muito grande. Pra mim, me chocou muito. Eu achava que realmente era tudo muito... Tipo, a vida era pobre, a terra é pobre e tudo é ruim. Mas, na verdade, é um pouco de cada. Né? Falta, talvez, um pouco de acesso a conhecimento para conseguir extrair isso. E, por outro lado, uma terra muito rica. Eu ouso dizer que qualquer brasileiro empreendedor lá fica milionário. Com coisas simples. Porque já viram algumas coisas que outros não viram, né? Pra mim, o que mais me chocou foi a pessoa ter que dormir num lugar para poder pegar uma água para voltar para sua casa. Que é aquele terceiro poço que a gente foi. Isso para mim é muito, muito surreal, porque eu vou abrir a torneira que a água tá na minha mão. E aí, ela tem que ir para um lugar... dormir para poder pegar um pouco de água para poder tomar banho, cozinhar, fazer suas necessidades. Isso é muito louco. E aí quando a gente vê que aquele poço fez a diferença para 800 famílias, cara, fala assim, moço, é surreal. E você viu que eles não desperdiçavam, que quando a gente foi bombar o poço para inaugurar e tudo... Eles já pegavam um copo. A nossa consciência a gente não liga muito assim, né? Até sim. porque em Goiás tem água... Não falta água, então a gente se dispersar ali 2 litros não é uma coisa que a gente nem sequer percebe. E eles, cada gotinha que eles ali, eles queriam segurar, porque, meu Deus do céu, É verdade. eu tenho que dormir no lugar É pra como se buscar fosse água, né? foi um ouro para eles mesmo, assim, Sim, cara. foi. Então isso aí é muito chocante mesmo. Aquele poço me marcou muito, porque quando nós chegamos lá, normalmente a gente abre depois de fazer uma pesquisa, mas nós não fizemos essa pesquisa lá. Foi no escuro, né? A gente não ia abrir aquele poço, né? Deu certo. Nós tínhamos levado, cada poço custava $5.000, a gente conseguiu negociar, ele fez por $4.000, nós tínhamos $10.000, aí nós arrancamos do nosso recurso lá e inteiramos $12.000 e furamos aquele terceiro. Então aquele terceiro não ia existir. Por isso nós não fizemos a pesquisa. Quando nós chegamos lá, que ele mostrou a realidade para nós e começou a contar para nós que eles tinham que caminhar, dormir para buscar um pouco da água e não era todo dia e tal. Eu falei, poxa, meu Deus, aquele poço valia $40.000, $400.000. Você só lembra quando ele foi mostrar o poço pra gente, naquele domingo, ele abriu a tampa do poço. Sim, cara. Começou a cair barata dentro do... Que loucura, mano. Aquele lugar que ele tinha lá, terrível, né? Uma coisa que me marcou lá, na conversa com a Ana, né, lá do orfanato das 250 crianças com HIV, ela falou uma coisa que mexeu comigo e me marcou lá. Ela disse assim, há missionários que vivem de missões e há missionários que vivem para missões. E eu fiquei pensando, né, qual deles nós somos? É verdade. Bom, e agora com essa torta de climão? Não, mas e o que surpreendeu positivamente, assim? Que você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom, eu gostei muito de ter vivido isso, que foi emocionante, que foi, assim, vibrante. Para mim foi conhecer de perto e poder conversar com o pastor Jacinto.
Eu comentei um dia lá no aniversário da pastora Rainha que ele já tinha me marcado a minha vida quando eu era muito novo. De ter conhecido ele, ter conhecido a missão da igreja por conta dele, né? Então, me marcou muito a forma que ele faz as coisas. A impressão que eu tenho até hoje é que onde ele vai ele vira as costas, ele vira uma igreja. Então, é alguém que realmente entendeu. Eu tenho a impressão que ele viu algo que eu não vi ainda. Porque ele tem um dom mesmo. Um negócio que além de atrair gente, né? Essa capacidade de gerenciar o meio ao caos. Isso é fabuloso. É igual o Midas, né? Da mitologia, que tudo que toca vira ouro, tudo que toca vira igreja. Para mim, o que mais surpreendeu é que parece que quando eu pisei em Moçambique, parece que eu era de lá. Então, para mim, foi algo surreal mesmo. E a questão da recepção. Não é na recepção das pessoas te receberem. É de elas entenderem que você é um irmão dela. Entendeu? Tipo assim, ó, que independente do país que você veio, para elas, você é tipo assim, uma pessoa muito importante. Então, o valor que eles dão em você, você fala assim, caramba, tem gente lá no Brasil que a gente dá a vida a hora e tal, não tá nem... Mas aqui não, cara, tipo assim, é muito interessante essa conexão que eles geram com você, sem te conhecer. É genuíno, né? É genuíno, e isso é muito louco. E pra mim, já pegando o gancho, foi algo mais interessante que eu achei lá na missão, foi no dia que a gente tava lá na base, e aí eu entrei com outro jovem de outra igreja, aí a pastora Rainha falou assim, você é da onde mesmo? Aí, tipo assim, não, eu sou da igreja fulano de tal. Ah, não, eu nunca vi. Tipo assim, ó, eles influenciam pessoas que eles nunca viram na vida. Uhum. Tipo assim, o tamanho da influência que eles têm no país. Aí, tipo assim, porque, cara, teoricamente, você fala assim, caramba, véio, que loucura, né? Chegar uma pessoa que fala assim, não, eu sou influenciado por você nem me conhece. Entendeu? Acho que pra eles foi tipo um prêmio. Nossa, entrei na base, conheci ela, tipo, loucura, velho. E o pastor Jacinto e a pastora Rainha são essas pessoas que servem muito de inspiração pra nós e pra eles todos, porque eles não se limitaram ao status quo que tava à volta. Eles realmente são surpreendentes, eles são empreendedores, eles têm visão, eles são importantíssimos no país, eles acontece. No dia que a gente estava na conferência de jovens mesmo, que a gente falando para os jovens sobre a importância de empreender, a pastora Rainha pegou o microfone e ela arrebentou ali, que ela falou... Ela colocou a cerejinha, né? Ela falou, vocês estão sentados numa mina de ouro e trocando por migalhas, se levantem, vão colher, vão fazer e tal, né? E é interessante que eles são tudo isso, mas nunca perdem a humildade. Não perde. Isso aí é fabuloso. Eu lembro que a gente estava indo lá para Gorongosa, dentro do carro, nós tínhamos feito o devocional de manhã, tinha surgido uma questão teológica lá. Nós entramos no carro, eu, o Neto, o Rogério, a Nayara, o Jacinto e a Rainha. E aí nós começamos a discutir aquela questão teológica, né? Eu abri a Bíblia, li o texto, e aí o Rogério deu opinião, eu acho que é isso e isso. Aí o Neto, não, porque tal livro fala isso e isso. Aí eu abri a internet e tal, não, porque aqui tá escrito isso e tal. E a gente debateu lá uma meia hora, lá cada um falando mais entusiasmado que o outro. E o Jacinto caladinho, dirigindo o carro caladinho. E aí nós falando, pastor, qual é a sua opinião? Você não vai falar nada, nós estamos falando aqui, o senhor não fala nada. Ele virou e falou assim, eu acho que calado a gente aprende mais. Eu desci no carro. Para que eu quero descer. Para que eu quero descer. Não, e realmente é um homem tão humilde. E a gente tem muito a aprender com eles, porque como a gente tava falando, a gente fura essa questão de poço artesiano lá já tem quase 10 anos, né? Fazendo esse trabalho. A gente já levou tanta coisa pra lá, tanto recurso, já... Pra uma realidade do país é muito pouco, mas pra nossa realidade a gente já fez, assim, das tripas ao coração, né? E aí, pra gente descobrir que o pastor Jacinto nunca reivindicou nada pra casa dele. A gente chegou lá, depois desse tempo todo, descobriu que ele não tinha água encanada. Ele nunca pediu, ele nunca falou, ele nunca exigiu, porque ele poderia... Exatamente. Nas nossas cabeças, ele poderia falar assim, olha, eu vou fazer, eu sou o líder e tal, mas vocês têm que me dar alguma coisa, eu tô nessa condição. E ele nunca pediu nada pra si, ele nunca exigiu nada pra casa dele. Ele sempre esteve disposto a abençoar os outros, a cuidar dos outros, Aquele dia que estourou os 3 pneus, ele não pediu. Nós é que falamos agora, não deixando com os pneus tudo estourados aqui. E quanto que é esse pneu? Ele, não, quanto que é? Nós temos que dar um jeito aqui. Foi até um milagre, né? Alguém que mandou para nós o dinheiro na hora, assim. E a gente deu os pneus novos para ele, que tava no carro. Essa história acho que vale a pena contar, mesmo que a gente tá um pouquinho... Mas a gente tava indo para uma aldeia
E aí o diretor já pôs tempo esgotado aqui. Só um minutinho, diretor. A gente tava vindo pra aldeia e aí no caminho um pneu estourou. Pra ida pra aldeia. Aí tá, a gente trocou, pôs o step no Lázaro, que já é um carro ressuscitado. Chegamos na aldeia, demorou tal. Quando a gente voltou já tava de noite. Na volta, o segundo pneu estourou. Aí eu falei, e agora? Aí nós estávamos em 2 carros, pegamos o step do outro, remanejamos, colocamos, tá, beleza. Nós andamos uns 30 metros, não foi nem isso. O terceiro pneu estourou. E não tinha mais o que fazer, porque acabou os step, né? E faz o que agora? E detalhe, numa zona de leão e elefante, porque você tá num lugar que assim, você não pode ficar fora do carro simplesmente. Sim. Mas aí descemos do carro e agora o que a gente vai fazer? Quando a gente desceu do carro, os telefones pegou sinal. Porque no lugar que a gente tava, internet. Não tinha sinal. Quando a gente desceu do carro, o telefone pegou sinal. Um amigo meu de infância, que Deus usa muito ele, muito generoso, entrou a mensagem dele na hora. Deus me falou que você tá precisando de alguma coisa. O que você tá precisando? Eu falei, mano, eu tô precisando de 3 pneus, porque os 3 estourou. Ele falou, quanto que é? É X, tá aqui o Pix. Aí o outro carro foi na cidade, buscou os pneus, tudo resolveu, mas a gente viu a mão de Deus. E pra gente encerrar, porque a gente tá com o tempo esgotado, o que Deus mais falou com vocês nessa missão? Comigo foi numa aula lá na Matissa, na aula do seminário de Hebreus, que foi até o senhor que deu aula. Eu tava sentado ali, sabe quando você tá no lugar, mas não tá no lugar? Eu tava meio viajando assim, e pensando, nossa, eu tô aqui. Eu tava lá do lado do pastor Adson, né? O pastor Samuel pregando, as pessoas ali, eu pensei, meu Deus, essa vida que eu quero pra mim. E eu comecei a pensar de tantas coisas que eu tentei empreender que é bom, que não dá, ou às vezes dá certo, aí eu mexo mais um pouquinho, corro ali, volto, mexo. Mas eu pensei que o quanto uma vida simples que faz algo que realmente dá fruto. Imagina, eu estava numa sala com 30 alunos ali, a gente discutindo sobre coisas bíblicas que podiam dar uma realidade de vida. E até outros assuntos sobre sociedade também, que a gente discutia ali. E aquilo me marcou muito. Eu pensei, meu Deus, agora são, sei lá, 9 horas da manhã aqui, podia estar em Goiânia fazendo um monte de coisa, empreendendo, mas aqui é o lugar que eu quero estar. Até muito do que o Bispo falou também sobre de ter uma palavra para ficar, né? E eu pensando, nossa, mas será que na época de Paulo orava com os discípulos para ver se mandava ou só mandava para a obra mesmo? Sabe? Aquele negócio assim de, a obra está disponível lá. Compra sua passagem e resolve essa situação aqui, volta para o seu. Então, eu tenho pensado muito nisso. Acho que Deus falou muito comigo sobre isso. E é uma vida que eu quero levar. Independente de estar aqui ou estar em outro lugar, viver uma vida de fato, com propósito que eu consiga ver resultados em Deus, não resultados em números ou quantidade de coisas que a gente faz ou não faz, mas que de fato mesmo agregue algo para a pessoa e para a sociedade em geral. Massa. Algo que me marcou lá é porque realmente você vê que o evangelho é real e sempre vai ser real. Porque as pessoas desacreditam, né, do evangelho, principalmente no Brasil, onde as coisas ficaram banalizadas. E você chega em Moçambique, você vê que o evangelho ele realmente faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que para mim isso é algo que mais Deus falou comigo foi em relação a isso. Tá vendo? Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então eu vou continuar fazendo e tal. Então assim, eu falo assim, cara, que privilégio de estar aqui nesse lugar, né? Então assim, eu falo que eu sou um missionário urbano. Aonde que Deus permite ir, eu quero ir lá fazer a diferença, voltar a ir em outro lugar, fazer a diferença. Eu acho que a nossa vida tem que ser queimada por isso, né? Então, foi isso que Deus falou comigo lá. Amém. Acho que todo dia lá Deus fala uma coisa que marca a gente, né? Mas eu queria deixar o seguinte, que teve um dia que nós já estávamos sem recurso e Deus falou comigo, falou, olha, quando você não tiver nada para dar, dê exemplos. Top. Não, mas agora conta qual é o exemplo. Curioso. Dê exemplo. Seja o exemplo, né? Seja a inspiração. Que às vezes a gente pensa que fazer algo missionário é ir lá e dar coisas. Uhum. E às vezes a gente não tem, porque os recursos são limitados. Nós viajamos com o nosso dinheiro, cada um comprou a sua passagem, nós comemos lá com o nosso dinheiro, cada um deu dinheiro para comprar comida. E a gente fez campanha para levantar dinheiro para fazer a obra que tinha que fazer lá, os projetos. E quando foi acabando, que toda hora precisava para uma coisa, para outra, e eu falei, e agora? Não tem mais nada. E Deus falou, quando você não tiver mais nada para dar, dê exemplos. Então, agora não é o que eu tenho, é o que eu sou. Entende?
Aí é mais fundo, né? E eu queria finalizar dizendo que eu fiquei pensando muito, assim, uma coisa nesse assunto que a gente tá falando, da realidade lá, que Deus falou comigo, é que a gente já chegou à conclusão de que lá se parece muito com o Brasil de 20, 30 anos atrás. Então eu acho que a gente tem a oportunidade de pegar uma máquina do tempo e não cometer os erros que cometemos aqui lá. Sim. Essa até foi a nossa intenção com a conferência de jovens, de falar sobre isso, de prever os inimigos que vão chegar lá, porque chegaram aqui, né? Se o caminho vai ser aparentemente o mesmo, e a gente não cometer os mesmos erros. A gente pode... Se a gente tivesse preparado para os erros que a gente cometeu aqui, talvez a gente não tivesse cometido, talvez a gente tivesse vencido, talvez a gente tivesse superado, e as mesmas coisas estão chegando lá. Deturpação do evangelho, inimigos do evangelho, coisas que tiram os jovens da igreja, assim por diante. Então a gente pode aplicar as armas certas agora, não errar, não machucar as pessoas, não, enfim, cair por lugares que não precisa cair. Então eu acho que eu vi muito como uma oportunidade da gente se antever, da gente ser proativo ao invés de reativo com as coisas que vão acontecer lá. Amém? Amém. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer receber vocês. Esperamos que vocês vão nas próximas missões. Com certeza. E quero falar com você que está aí assistindo a gente. Obrigado por ter assistido e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir também. Se falou com você, manda para alguém e fala, olha o que tal fulano falou em tal minuto, e depois assiste o episódio inteiro, porque vai ajudar a gente quer propagar o reino de Deus, e mais pessoas assistindo vão ajudar a gente a fazer isso. Queremos de novo agradecer aos patrocinadores, a Bosco, Porfírio e Alvarenga Advogados, que estão aí à disposição para te ajudar nas suas demandas, a Adala Pratas, que tem as melhores joias em pratas, e a Pizzaria Time Express, que tem uma pizza deliciosa, que a gente vai sair daqui agora, quem sabe já não vamos comer, né? Se Deus tocar no coração do bispo. Mas se você quiser também patrocinar e ajudar a gente nesse projeto, fique à vontade, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Tchau. Tchau.